Amigos e amigas, muito boa noite. Estamos começando mais uma vez a nossa live e eu espero que a gente consiga conectar aí com a internet, ok? Parece que nós estamos aí entrando. É uma alegria poder encontrar mais uma vez com vocês todos que acessam o nosso Facebook para esta live e nós queremos exatamente responder uma série de perguntas que ficam aqui às vezes atrasadas para serem respondidas, ok? Você pode mandar sua pergunta, né? E eu já quero ir cumprimentando aí, muito boa noite, Eric Lima, Juliana Joaquim, sejam bem-vindos. E nós queremos começar sempre como fazendo, rezando, né? Porque sem a graça de Deus nada vai dar certo. Sem mim nada podeis fazer, certo? Hoje é dia de Nossa Senhora, o dia da encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria. Vamos pedir também a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos ao Divino Espírito Santo a vossa luz, a vossa bênção para esse nosso programa desta noite. Peço por mim, peço por você que está acompanhando, para que Deus abra os olhos da nossa alma, da nossa inteligência, para compreender os mistérios de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite mais uma vez a todos vocês que estão aí entrando na nossa conversa, ok? Eu quero só lembrar uma coisa antes de nós começarmos a responder perguntas. Já temos aqui umas 4 perguntas na minha mão, você pode mandar sua pergunta aí, pode compartilhar com outras pessoas que queiram fazer as suas perguntas também. Quero lembrar que uma maneira muito boa de nós tirarmos as nossas dúvidas, eu penso que a melhor maneira é o Catecismo da Igreja Católica, né? Esse manual da fé católica, que o Papa João Paulo II chamou de, né, o texto de referência da fé católica. João Paulo II disse assim: quem quiser conhecer o que a Igreja Católica acredita e ensina, está no Catecismo da Igreja Católica. Ok? Desde que o Catecismo foi aprovado em 1992, portanto já tem aí uns 27 anos, eu estudo esse Catecismo, ensino esse Catecismo em tudo que é canto. E por causa disso mesmo eu fiz um dicionário baseado no Catecismo. Eu chamei de o Catecismo da Igreja Responde de A a Z. Fiz um dicionário. Como você tem um dicionário de português, você quer saber o que o Catecismo fala de uma determinada assunto, uma determinada palavra, você vai ali, né, letra A, B, C, D, etc., encontra a palavra e ali eu transcrevo o que o Catecismo fala. Não coloquei nada meu. É apenas cópia do Catecismo em ordem alfabética nos assuntos, mais de 200 assuntos, para que facilite você a tirar as suas dúvidas, ajudar as outras pessoas também, porque olha, meus irmãos, o que as pessoas mais têm hoje é dúvida. Eu faço na Canção Nova 3 programas ao vivo na televisão, né? E sempre tem programa. Um deles é o Trocando Ideias, que é terça-feira, amanhã ao meio-dia, de perguntas e respostas. Quarta-feira, às 16 horas, pergunte e responderemos, também pergunta e resposta, e na quinta-feira, às 21 horas, a Escola da Fé, que não é de perguntas e respostas, mas que é dos assuntos ligados à nossa fé. Bem, vamos então começar a responder as perguntas. Eu tenho aqui a pergunta da Glória Vitória, que coloca o seguinte: sempre me pergunto, é válido rezar o rosário em pensamento? Pois ando na rua meditando. Ô Glória, é válido. É a oração mental. Deus lê a nossa mente,
ok? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe se você está mentalmente rezando, ok? Você está pensando naquilo que você está rezando, é válido. O único cuidado que a gente deve ter é exatamente de não se distrair. Especialmente na rua, caminhando e tal, a gente se distrai. Mas se você tem a mente fixa naquilo que está rezando, a oração mental, é claro que ela é válida sim. Helenita Lopes, o que podemos fazer dentro de uma comunidade quando o superior, o pároco, não tem um carisma gratificante, principalmente com os jovens, que são mais difíceis de serem conquistados para o reino de Deus? Helenita, eu vejo que aí exatamente está uma importância do nosso trabalho de leigos. Se o pároco não tem assim uma afinidade com os jovens, não sabe muito bem trabalhar com jovens, e não é fácil trabalhar com jovens, então eu penso que é exatamente os leigos que têm que fazer esse papel, entende? Ajudar nessa pastoral dos jovens, na pastoral da crisma, na pastoral, não sei, de namoro, na pastoral de catequese deles, entende? Eu acho que aí deve se abrir um campo para a gente, né? Os padres, além de serem poucos, né, as paróquias são muitos. Cada pároco, ele normalmente tem, além da igreja matriz dele, ele tem muitas capelas para atender. Então eu penso que uma maneira é formar grupos de jovens coordenados por leigos, né? Leigos mais maduros, que têm condição de ensinar doutrina, ensinar outras coisas, certo? Valéria Daniela, professor, algumas pessoas próximas dizem que hoje, dia 25 de março, não se pode comer carne. O que a Igreja Católica diz sobre isso? Não, Daniela, a Igreja não proíbe comer carne hoje. Veja, a Igreja só proíbe comer carne 2 dias do ano. 2 dias do ano. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Aí sim é proibido. Se a pessoa sabe e come carne, aí a pessoa está cometendo um pecado. Mas qualquer outro dia do ano não é pecado. Muitas pessoas gostam de toda sexta-feira não comer carne, como penitência. É muito bom, muito bonito, faz bem. Mas se a pessoa come carne na sexta-feira, ou nas sextas-feiras até da quaresma, não é pecado. É bom que a pessoa faça essa penitência. Todo mundo gosta de comer carne, né? Então, trocar a carne por um peixe, trocar a carne por ovos, por exemplo, na sexta-feira, é uma boa penitência. Mas, se a pessoa come a carne, repito, só não pode comer milho. Abstinência na sexta-feira santa e quarta-feira de cinza. Maria das Graças Martins, o que o senhor diz sobre maçons na igreja? Pode ou não pode? Bom, Maria das Graças, eu vou colocar aqui o último documento que um Papa colocou sobre a questão da maçonaria. Foi o Papa João Paulo II, né, que em 1983 publicou um documento, é um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, mas que ele aprovou, dizendo o quê? Que o católico não pode se associar a uma loja maçônica sob pena de estar em pecado grave e impedido de receber a comunhão. Veja, ele não é excomungado, ele não é excluído da igreja, ok? Eu quero explicar aqui uma coisa. O Código de Direito Canônico anterior, que era de 1917, ele tinha um cânon que excomungava o católico se ele se associasse a uma loja maçônica. Ele era excomungado. As razões eu não vou entrar aqui agora, porque são muitas razões. Sempre houve muita briga entre a igreja e a maçonaria no passado. Então, por causa disso, o Código de 1917 proibia o católico de ser maçom sob pena de excomunhão. Bom, o Papa João Paulo II renovou o Código em 1983 e ele tirou a excomunhão do Código, como tinha no Código de 1917. Então, perguntaram para o Vaticano o seguinte: bom, tirou a excomunhão, então agora o católico pode se associar a uma loja maçônica? Aí o Vaticano respondeu e o Papa João Paulo II aprovou: não pode. Ele não é mais excomungado, ou seja, não é afastado da igreja, mas ele não pode
comungar porque está em estado de pecado grave. Isso tem documento, eu tenho no computador meu documento, você acha no site do Vaticano. Se você entrar lá, documentos sobre a maçonaria de 1983, da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. Você vai encontrar esse documento lá, ok? Então, essa é a palavra da igreja. Gabriel Daphne, moro junto com minha mulher, mas não somos casados ainda. Podemos nos consagrar a Maria? O Gabriel, como a consagração a Nossa Senhora não é um sacramento, assim como um sacramental, opinião minha, vejam bem, pode ser que não seja a melhor opinião, mas opinião minha é que a pessoa possa se consagrar, ok? A pessoa que está na sua situação, casado, vivem juntos, o marido e mulher, mas não são casados na igreja, não pode receber os sacramentos. Agora, um sacramental, eu penso que não é proibido. Mas, em todo caso, eu deixo aqui uma interrogação. Sabe por quê? Porque é uma pergunta que eu nunca vi uma resposta assim, bem clara em algum documento da igreja. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando alguma pergunta eu não tenho uma resposta clara num documento da igreja, eu dou uma opinião. Mas, veja bem, é uma opinião minha, que não quer dizer que seja a verdade absoluta. Entendeu? Eu tento, assim, na lógica da moral, na lógica da doutrina, tirar uma conclusão. Como não é sacramento, eu penso que possa haver uma consagração, né? Até que ponto essa consagração vai ser válida, vai ser frutuosa, é difícil de dizer. Lucas Croce, Deus castiga? Ô, Lucas, Deus não castiga, Deus corrige. E corrige mesmo, tá certo? Por quê? Porque todo pai corrige seu filho. Não é? Certo? Se a gente não corrige o filho, a gente não é um bom pai. A correção é muito importante, porque a correção gera exatamente o bem. A correção faz a pessoa deixar o caminho errado e encontrar o caminho do bem. Né? Existe um texto na carta aos Hebreus, eu vou colocar aqui e vou deixar para você depois olhar com mais calma. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala como é que Deus corrige a gente. Né? Inclusive, o texto chama-se correção paterna na Bíblia da Ave Maria, né? Ele chama de correção paterna. E o texto, né, diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículo 4 e seguintes. Ele diz assim, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Que palavra é essa? Essa aqui, ó. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Então, o castigo de Deus aí é como o castigo que você dá para o seu filho. Você tira a mesada, você põe de castigo lá no quarto, você não deixa ele numa festinha que ele é porque fez alguma coisa errada. Então, não é castigo no sentido de querer bater, não, é sentido de corrigir. Deus corrige, corrige. Ele continua dizendo aqui assim, olha, estáis sendo provados para a vossa correção. Então, as provações da vida, né? As dores de cabeça que a gente tem, os problemas que a gente enfrenta, as angústias, as tribulações, ele fala aqui, estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Olha aí, é Deus que vos trata como filho. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Ele pergunta aqui, né? Mas se permanecesseis sem a correção, que é comum a todos, seria bastardos e não filhos legítimos. Olha que bonito aqui, ele está dizendo que Deus nos corrige porque ele nos tem como filhos legítimos. É uma honra ser filho legítimo. Ele fala, vocês não são bastardos. Bastardo é aquele que é filho da outra, né? Certo? E esse um filho da amante e tal, né? Você não corrige tanto como seu filho legítimo. Então, ele está dizendo que quando Deus corrige a gente, deixa que o sofrimento bata, a cruz bata na porta da gente,
Deus está dizendo assim, você tem alguma coisa errada que você tem que mudar. E a cruz ajuda a gente a mudar. Entendeu? Então ele fala aqui, mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, seria bastardos, e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o que nos dará a vida. Os primeiros pais, ele coloca aqui, nos educaram para um pouco tempo, ao passo que Deus nos corrige para nos comunicar a sua santidade. Olha que coisa forte, né? Deus nos corrige para nos comunicar a sua santidade. Sabe, eu gosto de dizer uma coisa muito importante que a teologia nos ensina. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. A gente sabe disso. São Paulo fala lá, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Todo o sofrimento do mundo ele tem como causa o pecado. O pecado da humanidade. Não só o seu pecado, o meu pecado, da humanidade. Então, o que Jesus fez? O sofrimento entrou no mundo não foi da vontade de Deus. Foi consequência do pecado. Então, Jesus veio e transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Por isso que ele escolheu o caminho do sofrimento para salvar o mundo. Ele morreu na cruz. Por quê? Ele deu um sentido para o sofrimento. Hoje, o sofrimento, ele é salvífico. Quando eu sofro na fé, eu até escrevi um livro, Sofrendo na Fé. Porque o único jeito de a gente sofrer bem é sofrer na fé. Você sofrer acreditando que o seu sofrimento não é em vão. O seu sofrimento unido com o sofrimento de Cristo, naquele cálice do Cristo, na missa, o sangue do Cristo, o sofrimento é salvífico para você e para os outros. Mas aí a gente tem que ter fé. É isso que diz aqui a carta aos Hebreus. Deus nos corrige, né? Não é que castiga, Deus nos corrige para a nossa santificação. Então, quem acredita nisso, de certa forma, tem até que dar graças a Deus. Olha, eu dou graças a Deus pelos castigos que minha mãe e meu pai me deram. Quantas vezes minha mãe me colocou de castigo? Porque batia no irmão mais novo, porque fazia arte. Não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui hoje fazendo esse programa. Então, é muito interessante a gente até agradecer a Deus as coisas que a gente passa. Né? Ele fala que na hora que a gente está sofrendo é duro, mas depois a gente percebe que aquilo ali trouxe para a gente graça, salvação. Então, eu não acredito que Deus castigue, mas Deus corrige, ok? Deus corrige. E São Paulo diz uma coisa também, né? A gente não pode abusar de Deus. Né? São Paulo fala lá na carta aos Gálatas, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Né? Sabe, eu vejo assim, mais uma coisa eu queria colocar. Às vezes, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Aquela catástrofe, não sei o quê. Sabe, será que a gente não abandonou Deus? Quando você abandona Deus, você fica desprotegido. Ok? Não precisa Deus castigar a gente. Basta Deus tirar a mão poderosa que nos protege de cima de nós, que nós ficamos sujeitos à ação do mal. São Pedro fala uma coisa muito forte, né? O demônio ruge em nosso redor, buscando a quem devorar. Por que ele não nos devora? Porque a proteção de Deus está conosco. Okay? Agora, se a gente, como diz chuta a canela de Deus, depois a gente quer a proteção de Deus, quanta blasfêmia a gente vê hoje aí. No carnaval você viu, zombando de Jesus, o diabo zombando de Jesus em pleno público. Como é que nós vamos ser abençoados desse jeito? É uma questão de coerência, questão de lógica. Eu ofendo a Deus, eu brigo com Deus, depois eu quero a proteção de Deus, não tem lógica. Então, a gente tem que ter coerência. Leda Oliveira, preciso me encontrar com Jesus. Encontro pessoal. Que dica de leitura bíblica me indica? Como estamos na quaresma, estou lendo Mateus. Leda, qualquer dos evangelhos é um caminho para você encontrar com Jesus.
Onde é que você vai encontrar com Jesus? O encontro com Jesus não é um encontro sentimental, não. Tira isso da sua cabeça. O encontro com Jesus é um encontro na fé. Fé é muito mais aqui, do que sentimento. Fé é uma adesão a Deus. Fé é você acreditar com a sua inteligência e com a sua vontade. Ok? Então, o ato de fé, o nosso credo, eu creio que Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não tem nada de sentimental aí. Você tem uma adesão. Okay? Então, o encontro com Jesus não é um encontro sentimental. Eu vou ver o rosto de Jesus, eu vou chegar às lágrimas. Não, não é isso. O encontro com Jesus é você ter um compromisso com Jesus. Você lê a palavra de Jesus, acredita na divindade de Jesus, e você segue aquilo que Jesus está colocando ali, e você está tendo o seu encontro com Jesus. Você tem o seu encontro com Jesus na Eucaristia, ele vem a você. Você não sente nada muitas vezes, mas ele está em você. A fé está dizendo para você, isto é o meu corpo. Ok? Jesus fala, João 6,56, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então ele permanece em você, você nele. E ele fala, viverá por mim. Eu ressuscitarei no último dia. Então acreditar nisso é você ter um encontro com Jesus. Você depois trabalhar por Jesus na pastoral, com as pessoas, com a sua família. Isso é um encontro com Jesus. Entende? Então, a gente não pode querer pensar que o encontro com Jesus seja algo sentimental. Não. Sabe, principalmente os homens, que são assim mais radicais, mais racionais do que as mulheres. A mulher é mais sentimental, ela tem mais, às vezes, facilidade. Tanto é que os grandes místicos da igreja foram mulheres. Santa Teresinha, Santa Teresa, Santa Hildegarda de Bingen, mulheres que tiveram êxtase, Santa Catarina de Sena. Homens foram bem menos. Homens destacam aí um São João da Cruz, né? Mas bem menos. Mas a fé é que faz o encontro com Jesus. Então, eu queria... Nós estamos aqui num tempo muito bom. O Dom Henrique Soares, que é bispo lá de Palmares, ele escreveu um livro muito bonito para a gente usar, inclusive, na Quaresma. Ele chamou de A Caminho da Terra Prometida. Né? Ele trabalhou em cima do livro do Êxodo, A Caminho da Terra Prometida. Um livro muito bonito para você meditar, encontrar com Jesus. Né? Outra coisa muito importante para nosso encontro com Jesus é a meditação. Meditação da palavra, meditação de um bom livro. Né? Um bom livro de meditação te põe em contato com Jesus. Por exemplo, né, você pega aí, por exemplo, né, tem tantos livros bons que ajudam nessa meditação. Né? Imitação de Cristo, por exemplo, um livro que é um clássico, né? É lá de 1500 e pouco, que você pode ler. Muito bem, Maria Clara Silva. Nós cristãos somos obrigados a receber as cinzas na quarta-feira de cinzas. Ô Maria Clara, não é obrigado no sentido que se você não receber, você cometeu pecado. Não, não é pecado não cometer. Está dentro das práticas que começam a Quaresma. Então, não é pecado você deixar de fazer uma porção de coisas na Quaresma. Não é pecado você não fazer via sacra. Não é pecado você, não rezar mais na Quaresma. Mas você deixa de ganhar. Entendeu? Então, não olhe só no aspecto de pecado. Olhe no aspecto de mérito diante de Deus, de graça que você recebe. As cinzas é para você como que inaugurar a Quaresma. Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. Por isso que é cinza. Põe aqui na testa, né? Entendeu? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é um sacramental. Todo sacramental, né, ele traz uma graça de Deus. Ok? Como uma bênção, por exemplo, que você recebe, traz ali uma bênção de Deus. Então, não é questão de ser ou não ser pecado. É questão de receber ou não receber, você perde uma oportunidade de ser mais abençoado. Francisca Freitas, para fazer jejum não podemos comer nada o dia inteiro? Não, Francisca, nem deve fazer assim. O jejum, ele pode ser com pão e água. Né?
Tem gente que faz jejum só de líquido. Vou tomar só líquido hoje. Não vou comer nada sólido. Vou tomar só uma laranjada, um suco não sei, de um abacaxi. Não vou comer nada sólido. É um outro tipo de jejum. Ou então, eu não vou almoçar. Vou tomar café da manhã e vou jantar, não vou almoçar. Não é bom ficar o dia inteiro sem comer. Tem gente que aguenta, tem gente que tem condição física para isso, mas não é assim. O jejum da igreja, que é obrigado para todo mundo, até quem tem de 7 anos, fez primeira comunhão, até os 60 anos, o jejum que é obrigado, na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, junto com a abstinência de carne, é um jejum mitigado, diminuído. Você pode tomar um cafezinho de manhã, um almoço relativamente normal, sem exageros, né? Sem sobremesa, sem coisa, e depois nada durante o dia, nos intervalos, e à noite uma refeição leve. Pronto, esse é o jejum que eu recomendo. À noite uma sopa leve, por exemplo, entendeu? De modo que você passa um pouco de fome, mas você não perde a condição de trabalhar, não vai ter dor de cabeça, não vai ficar doente, etc. Quem tem mais de 60 anos, sobretudo por questão de saúde, fica dispensado de fazer. Mas muita gente com mais de 60 anos faz jejum. Muito bem, aqui a Neuzinha Souza, uma pessoa não batizada tem o Espírito Santo? Ô Neuzinha, não tem da mesma forma que uma pessoa batizada. Porque a pessoa batizada, qual é a diferença de uma pessoa batizada e não batizada? Uma pessoa batizada é uma pessoa que é filho de Deus, por adoção em Jesus Cristo. Jesus assumiu a natureza humana, se tornou nosso irmão. Mas como é que você se torna irmão de Jesus? Né? Pelo batismo, porque o batismo nos insere em Jesus. Eu quero até ler um parágrafo aqui do Catecismo, parágrafo 1997 do Catecismo. Ele diz assim, quando ele fala do batismo que nos faz filho de Deus. Ele fala assim, 1997. Estou com o Catecismo na mão aqui, eu vou ler. Ele fala assim, a graça é uma participação na vida divina, introduz-nos na intimidade da vida da Santíssima Trindade. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja, como filho adotivo. Pode, doravante, chamar a Deus de Pai. Em união com o Filho único, recebe a vida do Espírito Santo, que nele infunde a caridade e forma a igreja. Então, veja, o parágrafo 1997 está dizendo aí que aquele que é batizado se torna filho de Deus, filho adotivo do Pai através de Jesus Cristo, tá certo? Então, pode chamar Deus de Pai, né? Em união com o Filho, e recebe a vida do Espírito Santo. Então, a vida do Espírito Santo é recebida no batismo. Okay? É o que diz o Catecismo aqui, no parágrafo 1997. Ok? Muito bem, tem aqui bastante perguntas chegando, vou só tomar um gole d'água para continuar. Bom, aqui eu tenho a pergunta da Vitória Ribeiro. A Vitória pergunta o seguinte: por que quando o padre vai levantar o Santíssimo, segura o ostensório com um pano? Acho que é uma túnica, é isso mesmo? Vitória, aquele pano chama-se véu humeral. Humeral significa o ombro, húmero. Então o padre, antes da bênção do Santíssimo, ele coloca em cima, né, da túnica que ele já está com ela, ele coloca esse véu humeral. Com esse véu, ele segura o Santíssimo. É sinal de respeito, né? É um sinal assim de respeito, de veneração mesmo com Cristo que está ali, né? É como a gente fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Então é como se você falasse, Senhor, eu não sou digno de tocá-lo, nem tocar no ostensório onde o Senhor está. É esse o sentido, entendeu? Chama-se véu humeral. Rodney Brandão, por que quando rezamos o creio, dizemos que Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e de novo há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Haverá outro julgamento daqueles que já morreram? Haverá. Deixa eu explicar. Então, o que nós rezamos no credo é dogma de fé. Fala, Cristo
ressuscitou e subiu ao céu. Está no Evangelho. Cristo teve a sua ascensão ao céu. Se despediu dos apóstolos e subiu ao céu. Esse estar sentado à direita do Pai, o Catecismo da Igreja explica, né, o que significa isso. Ele voltou para a glória da Santíssima Trindade. E não voltou só como Deus, agora voltou também como homem. Esse é um aspecto muito importante. No paraíso terrestre, o homem foi expulso da comunhão com Deus por causa do pecado. Agora, o homem volta para a comunhão com Deus pelo Cristo que se fez homem e continua homem. E continua Deus. Então, agora, esse estar sentado à direita do Pai, o à direita significa um lugar de honra. Né? Lá na antiguidade, sentava o rei e do lado direito sentava a pessoa mais importante. Né? E do lado esquerdo, normalmente, a rainha. Okay? Então, era um lugar de honra. Então, o Filho voltou para a glória do Pai, levando consigo a humanidade. Por isso que São Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 3, São Paulo fala assim: se ressuscitastes com o Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Ok? Agora, ele virá a julgar os vivos e os mortos. Quando o Cristo subiu ao céu, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo, ou melhor, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Jesus subiu ao céu, desapareceu, e os apóstolos ficaram olhando para o céu. Um anjo disse: o que vocês estão olhando para o céu? Este Cristo que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar com os seus anjos, né? E Jesus fala, quando ele vier com os seus anjos, ele vem para julgar os vivos e os mortos. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Separará os lobos, os cordeiros, né, dos cabritos, os que amaram a Deus e os que não amaram a Deus. Ok? Então, nós temos dois julgamentos. Quero explicar aqui, o Catecismo explica muito bem esses dois. Ali pelo parágrafo 1000 do Catecismo, você vai encontrar isso. Ele fala do juízo particular e do juízo final. Qual é a diferença? O juízo particular acontece imediatamente após a morte. Nós, como diz São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nós nos apresentamos diante do tribunal de Cristo. Né? E cada um vai receber o bem ou o mal conforme as suas obras feitas aqui nesta vida. É o que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Ok? Então, ali, diante de Deus, se decide o que a pessoa vai ser. Se vai para o céu direto, se ela morreu perfeitamente santificada, se vai completar sua santificação num estado da alma chamado purgatório, ou se ela rejeitou Deus de maneira radical, absoluta, não quer saber, ela pode viver eternamente sem Deus, que a igreja chama de inferno. Bom, quando Cristo voltar, na parousia, no final da história, quando acabar a história da humanidade, toda a humanidade vai ser julgada agora junto, não é mais um juízo particular, é um juízo universal. O Catecismo explica por quê. Ali vai ser feito toda a justiça. Ok? Todos nós queremos justiça. Justiça, mataram meu filho. Toda a justiça será feita no juízo final. Ok? Então, agora, isso não vai mudar a vida da pessoa, o primeiro juízo. Não, o primeiro juízo, ele continua, ele continua no juízo final. O juízo final, ele vai corroborar, ele vai confirmar o juízo particular. Ok? Então, o que vai acontecer no juízo final? A igreja ensina. Todas as almas vão ressuscitar. As almas que estão no céu, no inferno e no purgatório vão ressuscitar. Deus vai separar céu e inferno. Acaba o purgatório no juízo final. Então é um juízo universal que coloca fim na história. Bom, eu recomendo, esse assunto é um assunto... Eu escrevi um livro que eu chamei de O Cristão Diante da Morte. Aqui eu coloco todas essas coisas. A morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. Né? E um outro livro que nós publicamos também, de Dom Henrique, bispo de Palmar, Dom Henrique, muito bom. Escatologia. Ele chama de Sobre o Fim do Mundo.
né, Escatologia, do Dom Henrique Soares, né, aqui na nossa editora Cleofas. Né? Esses livros todos você encontra na editora, na loja.cleofas.com.br. Tá? Pode pedir por telefone, pelo próprio site, loja.cleofas.com.br, você pode encontrar esses livros. Bom, eu escrevo esses livros, publico esses livros do Dom Henrique, né, exatamente porque, veja, as perguntas que o povo faz, eu quero exatamente isso, responder para o povo essas perguntas, orientar o povo nessa doutrina. Muito bem, estou aqui com a pergunta agora, deixa eu ver, misturei um pouco as coisas. Eric Lima, ok? Como as pessoas eram salvas antes de Jesus morrer por nossos pecados? Bom, Eric, o que a igreja ensina? Cristo morreu, ressuscitou, desceu à mansão dos mortos. O que era essa mansão dos mortos? Era onde estavam, entre aspas, né? Porque a alma não ocupa espaço, né? É o estado das almas das pessoas que morreram antes de Cristo. Como o céu estava fechado por causa do pecado, e o céu só se abriu para as almas a partir da ascensão do Cristo ao céu, quando Cristo voltou para o seio da Trindade. Ele levou com ele aquelas almas que ele desceu lá na mansão dos mortos e que eram as almas dos justos. O catecismo explica o seguinte: Cristo não levou todas as almas para o céu ali, levou as almas dos justos. Entende? Ali tinha almas que, o catecismo fala, não foi extinto, né, o caminho do mal, dos maus, daqueles que eram maus. Tanto é que Jesus conta aquela parábola, né, do rico e daquele pobre Lázaro, que o rico se banqueteava todo mundo e não dava nenhum prato de comida para o Lázaro. O Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, foi para o céu, e o rico não. Né? A palavra é bem clara. Então, a sorte eterna sempre é julgada em cima da justiça, né? Seja antes do Cristo, seja depois de Cristo. Agora, quando Cristo subiu ao céu na sua ascensão, então a igreja explica, o catecismo explica que as almas dos justos que morreram antes dele foram então salvas. Muito bem. Celina Rezende, estou pedindo a Deus o dom do perdão. Difícil. Quero e não consigo. Celina, veja, o perdão não depende de nós, depende de Deus. O que é preciso para a gente ser perdoado por Deus? Primeiro, reconhecer o pecado que a gente cometeu. Confessar o pecado. Se for pecado grave, procurar um padre, confessar o pecado. E se arrepender. E não querer mais voltar ao pecado. Ah, mas eu não consigo deixar o pecado. Eu não consigo deixar o pecado. Então, reze. Faça penitência. Para você pedir a graça do arrependimento. E do propósito. Arrependimento se arrepender do pecado. O propósito é não querer cometer mais o pecado. Peça, sobretudo, Celina, essa graça a Nossa Senhora. Nossa Senhora é a consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, né? Ela é o refúgio dos pecadores. Olha a ladainha, o que diz Nossa Senhora. Refúgio dos pecadores. Sabe, você tem a ladainha de Nossa Senhora? Se você entrar até no Google aí, escrever ladainha de Nossa Senhora, vai aparecer. Reza essa ladainha. Invoque Nossa Senhora. Peça que ela te dê, consiga para você a graça do arrependimento. Você se arrependeu. Não quer mais o pecado. Confessou, Deus vai te perdoar. O catecismo da igreja fala uma coisa muito bonita que eu gosto sempre de repetir. O catecismo fala assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar. É o parágrafo 982 do catecismo. 982, pode conferir aí. O catecismo fala assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e queira abandonar o pecado. Então, ela vai receber o perdão. Okay? Agora, uma vez recebido o perdão, se perdoe também. Porque muitas vezes Deus já nos perdoou, mas a gente fica carregando um remorso.
aí a tentação do mal. Não, Deus te perdoou, você confessou, se arrependeu, não quer mais, prometeu para Deus que não quer mais, está perdoado. Não fique se machucando, pisando na sua alma. José Fábio, qual o significado de rezar o terço de 6, 12 e 18 horas? Ô Fábio, esses momentos são momentos importantes do dia. Por exemplo, 6 horas começa o dia. Normalmente o sol nasce às 6 horas. Para os judeus, eles tinham o dia às 6 da manhã e 6 da tarde. Eles não contavam as horas da noite. Ok? Por quê? Porque 6 da manhã o sol nasce e 6 da tarde o sol se põe. Então, 6 da manhã, vou começar o dia. Então é bonito rezar o terço. Repare que o ponteiro do relógio aponta para o infinito às 6 da manhã, às 6 da tarde e ao meio-dia, né? Ao meio-dia, os dois ponteiros apontam para o infinito, né? Então é a hora de você lembrar do alto, lembrar de Deus, às 6 da manhã também e às 6 da tarde também. Bom, os relógios hoje, a maioria já não tem mais ponteiro, né? Mas o relógio que tem ponteiro, que fica na parede, ele aponta para o infinito. Por isso que essas horas são horas assim, né? A gente parar, o dia vai começar, o dia vai terminar, na hora do almoço você para o almoço, então lembrar um pouquinho de Deus. São as horas que a igreja convida a gente a rezar o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o verbo se fez homem, né? E habitou entre nós. Então, rezar, depois reza o glória e tal, entendeu? Muito bem. Vamos ver aqui a pergunta. Lene Duarte. Eu quero avisar que se não der tempo de eu responder todas as perguntas hoje, não se preocupe, nós vamos guardar as perguntas aqui. E segunda-feira que vem a gente volta com o programa, tá? Leni Duarte, muitas vezes estou dormindo e acordo rezando o terço. Outro dia sonhei com o céu e tudo muito lindo. O senhor tem como orientar e me explicar por que acontece comigo? Bom, Leni, a gente sabe que o sonho é uma coisa que vem lá do nosso inconsciente. Não é algo que vem de fora, não. Todo sonho que você tem vem de dentro de você. É alguma coisa que durante o dia você fez e que marcou o seu inconsciente. Então, certamente você está acostumado a rezar o terço. Então, o seu inconsciente, às vezes, aflora no consciente. E pode acontecer de você ter um sonho com Nossa Senhora, você ter um sonho com o céu, você ter, como também a gente tem pesadelo. O pesadelo, muitas vezes, vem do inconsciente agitado, às vezes por problema que a gente passa, por desgosto que a gente tem. Aí vem aqueles pesadelos, assim, parece que você está caindo num abismo, você é atacado, não consegue se defender. Olha, isso aí a psicologia explica, né? Até os psicólogos recomendam o seguinte: escreva o sonho que você teve, quando você lembra. Para quem faz uma terapia, por exemplo, uma psicoterapia, leva para o psicólogo. O psicólogo vai descer até o seu inconsciente e vai dizer para você, olha, o que está acontecendo. Isso ajuda, né, a anamnese que o psicólogo faz sobre a sua situação psíquica, ou o psiquiatra também, né? Então, a orientação que a gente pode dar, né, é o seguinte: se são coisas boas que você está sonhando, fique sossegado, né? Se for coisa ruim, procure ver onde é que está a raiz disso, desse pesadelo, se tem algum conflito que você está vivendo, às vezes de ordem familiar, profissional, não sei, espiritual, que você precisa resolver. Luísa Xavier, posso pegar a novena da gestação de Nossa Senhora na internet? Pode, Luísa, se for uma fonte que tem aí, porque a internet está cheia de fonte boa, né? Todas as novenas você encontra na internet. Então, tem novena que é colocada pela nossa editora Cleofas, tem novena que é colocada pela Canção Nova, tem novena que é colocada pelas paróquias. Procure ver a fonte. Se é uma fonte católica fidedigna, você pode usar, tá? Pedro Paulo Silva, qual a posição da igreja sobre os templários? Bom, quem foram os templários? Ainda é um pouco de história da igreja, né? Quem quiser estudar a história da igreja, eu quero dizer que eu escrevi 3 livros de história da igreja, porque o nosso bispo, Dom Benedito Beni, pediu que eu fosse professor de história da igreja,
no Seminário de Teologia da Canção Nova. Então, eu escrevi 3 livros, né? Eu estou mostrando porque pode ser que alguém queira estudar. Escrevi 3 livros, a história da Igreja Antiga, né? Depois a história, eu vou falar dos Templários aqui, a história da Igreja na Idade Média, onde estão os Templários, e depois a história da Igreja moderna e contemporânea. São 3 volumes, mais ou menos cada um com 500 páginas. A história da Igreja é a história mais complicada que existe, porque são 2000 anos. Quem são os Templários? Cavaleiros Templários. Então, nós temos que primeiro falar o que são os Cavaleiros da Idade Média. Na Idade Média, havia os chamados Cavaleiros, que era uma coisa assim soleníssima, né? Inclusive as famílias nobres queriam que os filhos fossem cavaleiros. O que eram esses cavaleiros? Eles eram jovens que se consagravam a Deus para defender os cristãos nas lutas contra os muçulmanos, principalmente. E às vezes também contra outros inimigos da igreja. Eles faziam um voto de pobreza, obediência e castidade. Mas eles eram monges armados, montados em cavalo, por isso cavaleiros, entendeu? E havia várias ordens dessas. Uma das ordens, a maior delas, foi chamada de Cavaleiros Templários. Por quê? Por que Templários? Porque eles tinham o seu, vamos dizer assim, quartel-general ao lado do Templo de Jerusalém. Por isso ficaram Cavaleiros Templários. Eles nasceram na França, a partir de 8 jovens esses que montaram isso. Veja que quem escreveu o Estatuto dos Templários foi um santo doutor da igreja, São Bernardo de Claraval. Olha como a coisa era espiritual. E eles faziam o quê? Naquele contexto da Idade Média, onde não havia diplomacia de hoje, tudo era resolvido na base da guerra, dos conflitos armados. Isso era, assim, a moral que valia para todo mundo, né? Então, por exemplo, quando os muçulmanos estavam destruindo os lugares sagrados na Terra Santa, lá por volta do ano 1000, então começou a Primeira Cruzada, né? O Papa Urbano II convocou o chamado Concílio de Clermont, que foi no ano de 1090, na cidade de Clermont, na França, e convocou, né, os exércitos cristãos da Europa para ir à Terra Santa, libertar a Terra Santa dos muçulmanos que estavam destruindo o Santo Sepulcro de Cristo, a Basílica da Natividade em Belém, a Basílica da Anunciação em Nazaré, a Basílica, outras basílicas que a mãe de Constantino, Santa Helena, tinha construído desde o século IV. Bom, então, houve a Primeira Cruzada, os templários e muitos outros soldados foram para a Terra Santa e liberaram, e eles dominaram Jerusalém, venceram a batalha contra os muçulmanos, dominaram Jerusalém e constituíram ali em Jerusalém um reino cristão ocidental, cujo rei chamava-se Balduíno. E o Balduíno entregou para os cavaleiros templários, ao lado do templo, umas instalações onde eles ficaram. Eles ficaram chamando de cavaleiros templários. Esses cavaleiros templários, eles foram extintos mais tarde pelo Papa, né? Porque o rei francês Filipe IV o Belo inventou uma série de mentiras com relação a eles, que eles faziam até, sei lá, profanações de Cristo, etc. Recentemente, o Vaticano reestudou a questão dos templários e deixou bem claro que eles não praticaram heresias. Realmente, eles foram condenados injustamente, né, por uma jogada política do rei Filipe IV o Belo, que conseguiu, inclusive, envolver o Papa da época nessa situação. Bom, mais ou menos a situação dos templários é isso aí. Muito bem, eu não quero me alongar muito aqui, porque tem muita pergunta para responder, tá? Deu outra pergunta tá aqui, Rosali Acioli. Pessoalmente, acho que o Espiritismo é uma das doutrinas mais perigosas que existe. Muitos de meus amigos que se dizem católicos também são assumidamente espíritas. Como conversar com eles sem ofender? Rosali, eu acho que tudo é uma questão de doutrina, né? Eu escrevi um livro que eu chamei de Falsas Doutrinas, para mostrar o quê? Para mostrar em cada uma de outras doutrinas que não são católicas,
Por que que não se coaduna com a fé católica? Por que que a pessoa não pode ser católica e espírita? Por que que a pessoa não pode ser católica e budista? Por que que a pessoa não pode ser católica e seixonoye? Porque há uma incompatibilidade de doutrina. Não é para falar mal de ninguém, não é para fazer guerra santa contra ninguém, só para explicar por quê. Aqui está esse livro, Falsas Doutrinas. Ok? Por que que o católico não pode ser espírita? Por causa de uma questão básica, fundamental, que muitos católicos não atentaram para isso, por isso pensa que pode juntar as duas coisas, porque ele não sabe a incompatibilidade doutrinária. Qual é a incompatibilidade doutrinária que existe entre o espiritismo e o cristianismo? É básico. Nós cristãos acreditamos que nós nos salvamos pela morte e ressurreição de Cristo. Pronto. Cristo morreu na cruz para pagar o meu pecado diante de Deus. É um pecado que ofende a majestade infinita de Deus, que só uma reparação infinita pode satisfazer a justiça divina. Então, Cristo veio fazer essa reparação infinita. Ok? Então, Paulo fala, né? Quem acreditar na ressurreição de Cristo, né? Tiver fé, acreditar na ressurreição de Cristo e proclamar essa fé, vai se salvar. Então, Cristo é a nossa salvação. São Pedro fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, São Pedro fala assim: não nos foi dado outro nome debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. Então, isso aqui é importante. Para nós católicos, não tem salvação fora de Jesus Cristo. Porque só Ele pagou a justiça divina, o preço da reparação dos nossos pecados. Por isso, a primeira coisa que Jesus fez quando Ele ressuscitou foi instituir o sacramento da confissão, no domingo da ressurreição. A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoaram os pecados. Por quê? Porque Ele tinha conquistado diante da justiça divina o direito do nosso perdão. Vamos para o Espiritismo. O que o Espiritismo diz? O que o Allan Kardec colocou? A gente se salva não é por Jesus Cristo, é por sucessivas reencarnações. Então, você morreu, não morreu 100% purificado, então você volta. A tua alma se encarna numa outra pessoa de novo e você paga mais um pouco dos seus erros. Aí morreu, não purificou 100%, volta. E volta quantas vezes for necessário. Então, para o Espiritismo não existe inferno. E nem mesmo céu. Mas existe um estado de purificação, né, que a pessoa vai viver. Ok? Quer dizer, não é a doutrina católica. A gente tem que respeitar quem quer viver assim, a liberdade religiosa, nós não temos que atacar nem nada, cada um que vive assim. Mas nós temos que dizer para o católico o seguinte: são duas coisas que não compatibilizam, são duas doutrinas que não fecham. Mal comparando, seria como se eu dissesse assim: ó, você vai ser ao mesmo tempo palmeirense e corintiano. Não dá, o cara vai dizer, não dá. Ou eu vou para o lado da torcida do Corinthians, ou eu vou para a torcida do Palmeiras. Não dá para fechar as duas coisas, entendeu? E assim não é só com o Espiritismo, é com qualquer outra doutrina que a igreja respeita, fala de liberdade religiosa, mas que não fecha. Por isso que é importante a gente conhecer bem a doutrina católica, para a gente saber o que fecha, o que não fecha com a doutrina católica. E aí, meus irmãos, a liberdade é de cada um. Deus não tira a liberdade de ninguém. O que a gente faz é tentar orientar as pessoas. Muito bem, Teresa Pacheco. Então, o que eu acho que você deve fazer, Rosali? Orientar a pessoa nesse sentido. Pegar um livro sobre espiritismo, sobre catolicismo, que fale do espiritismo. Por exemplo, existe um livro muito bom, que é da editora Vozes, de um bispo muito famoso, que já faleceu, né? Ele chama de Espiritismo, Orientações para Católicos, né? O nome dele é Dom Boaventura Kloppenburg. Dom Boaventura Kloppenburg. O livro chama-se Espiritismo, Orientações para Católicos. Esse bispo já morreu, mas é um livro muito bom. É da editora Vozes, não sei se está sendo publicado ainda. Teresa Pacheco. Na minha paróquia, o padre reza uma novena no meio da missa. O que o senhor fala disso? Ô, Teresa, não deve rezar a novena no meio da missa. Deve ser rezado antes da missa ou depois da missa. Porque a missa tem um rito
chamada rubrica. Esse rito deve ser observado. Então, na verdade, né, a novena, o melhor, no meu entender, né, o melhor é que a novena seja rezada ou antes da missa ou depois da missa. Satisfaz, né, plenamente. Muito bem, não sei se tem mais pergunta aqui. Tem Cecília Marcondes, é isso? Nós católicos podemos ser padrinhos de casamento evangélico? Ou Cecília, ser padrinho de casamento não é aconselhável. A pessoa pode ser, eu penso, participar, assistir um casamento evangélico, né? Agora, ser padrinho, o que significa o padrinho para os protestantes? Será que é a mesma coisa que significa para nós? Para nós católicos, padrinho é aquele que ajuda o outro. Na verdade, na Igreja Católica não tem padrinho de casamento. Na Igreja Católica só tem padrinho para o batismo e a crisma. No casamento, a Igreja não chama de padrinho, chama de testemunha. A gente chama de padrinho, o povo inventou esse nome, mas não é padrinho, não. O que a Igreja exige é que tenha, pelo menos, ali 2 testemunhas, do lado dele e dela. Hoje o pessoal inventou aí, né, uma porção de padrinho, tem 10 padrinhos da noiva, 10 padrinhos do noivo, né? Ajuda a embelezar a festa, né? Mas não existe padrinho na Igreja Católica, não. No casamento, padrinho, de acordo com o Código de Direito Canônico, é só no batismo e na crisma. Agora, veja bem, lá na Igreja Evangélica, né, é uma igreja que não está de acordo com a fé católica. As verdades que eles professam não é as verdades católicas. Não acredita na realidade do Papa, não acredita na igreja, não acredita na Eucaristia, não acredita na confissão, não acredita na devoção aos santos, não acredita que haja santos no céu intercedendo por nós. Então eu pergunto, será que é coerente a gente, né, participar de um rito desse? Né? Não sei, eu ficaria um pouco constrangido. Bom, Micael Ribeiro, fale a respeito do purgatório, pois eu era protestante e não entendo muito sobre o assunto. Ô, Micael, eu vou ler para você o que o Catecismo da Igreja fala, e eu escrevi um livro sobre o purgatório. Se você quiser, tiver tempo, quiser aprofundar na questão do purgatório, então eu escrevi um livro, até chamei assim, Purgatório, o que a Igreja ensina. É esse livro aqui, ó. Eu tenho aqui uma secretária que me ajuda a pegar os livros. Ó, o que a Igreja ensina? O que é o purgatório? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1030, ele fala assim, né? Eu vou ler para você, está aqui na minha mão. Ele fala assim, parágrafo 1030, aguarde aí para você conferir. As pessoas que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório, essa palavra não tem na Bíblia, é a teologia católica que criou. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A Igreja reformulou a doutrina da fé em vários concílios, sobretudo no concílio de Florença, no concílio de Trento, né, fazendo referência a certos textos da Escritura. Então, tem vários textos da Escritura que dão base ao purgatório. E nesse livro que eu mostrei, o Purgatório, eu coloco aqui quais são essas citações. Aqui tem pelo menos uma meia dúzia de citações da Bíblia que dão base a você entender o purgatório. Então, resumindo, quem morre perfeitamente santo, morre, vai direto para o céu. Olha, é difícil, né? Se você perguntar para mim se eu vou morrer, vou direto para o céu, eu digo, tem muita dúvida. Não é difícil. Então, o Catecismo fala, aqueles que morrem, mas não estão 100% purificados, então passa por uma purificação. Por quê? Porque para você ir para o céu é comunhão com Deus. Para viver em comunhão com Deus, você tem que ser santo, porque Deus é santo, santo, santo. O profeta Isaías viu lá, né? Os querubins dizendo, santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, ninguém pode entrar na comunhão com Deus se não for santo. A carta aos Hebreus, capítulo
12, versículo 14. Hebreus 12, 14 diz assim, né? Procurai a paz com todos, né? E a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Está aí. Hebreus 12, 14. Ninguém pode ver o Senhor, ter comunhão com Deus sem a santidade. Se a gente não conseguir a santidade nessa vida, a gente vai completar no além. É a purificação do purgatório. E dali, as almas vão para o céu. Todas as almas do purgatório estão salvas. Elas vão só se purificar. Elas não podem mais fazer nada pela santificação delas. Por quê? Porque o tempo de conquistar mérito diante de Deus termina com a morte. Então, quem é que socorre as almas do purgatório para que elas se santifiquem e vão para o céu? É a igreja que está no céu e a igreja que está na terra, que reza pela igreja que está no purgatório. Então, a igreja triunfante, a igreja militante, reza pela igreja padecente. Aí a importância, meus irmãos, de rezar pelas almas do purgatório. As indulgências, a indulgência plenária. Eu escrevi um livro sobre indulgência também, porque é algo que o Papa Paulo VI confirmou numa Constituição Apostólica, que ele chamou a Constituição Apostólica sobre as indulgências. A indulgência é uma maneira que você faz a indulgência e você consegue, para a alma que está no purgatório, ela chegar à santificação dela. Está aqui o que são as indulgências. Existe um manual das indulgências do Vaticano, com mais de 70 orações que são indulgenciadas e que você rezando, existem as indulgências parciais e as indulgências plenárias. Okay? Então, você tem obras e orações indulgenciadas. Quem quiser aprofundar, leia esse livro, o que são as indulgências. É muito importante. Por isso que toda missa, você pode reparar, todas as missas, qualquer que seja a oração eucarística, reza-se um momento pelas almas do purgatório. Por quê? Porque a missa faz muito bem para elas. É o sacrifício do Cristo oferecido à justiça divina pela santificação deles. É a nossa fé. Nós temos que estudar essas coisas. Muito bem. Paulo Cruz Freitas, eu e minha esposa vivemos em segunda união. Podemos fazer pregação da palavra de oração. Ô Paulo, o Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 1650, ele fala dos casais de segunda união. Eu gostaria que você lesse depois, né, para você ter uma palavra bem clara aqui da Igreja. Parágrafo 1650 e 1651. Ele fala aqui que o casal de segunda união, né, não pode receber a Eucaristia, não pode se confessar, mas pode e deve participar das coisas da igreja. Mas aqui tem um lugarzinho que ele fala assim, vou ler para você, estou lendo, estou aqui com o catecismo na mão, lendo, ele diz aqui, pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Mas só que o catecismo não fala quais são essas responsabilidades eclesiais ou atividades da igreja que o casal de segunda união não deve exercer. Então, o que eu entendo? Quem tem que decidir se você pode ou não fazer isso que você está perguntando aqui é o seu pároco ou o bispo. Você está perguntando assim, né, se vocês podem fazer pregação da palavra de oração. Eu acho que aí a autoridade da igreja tem que decidir. Porque aqui fala que certas atividades eclesiais o casal não deve exercer, mas não fala quais. Então aí eu também não vou dizer para você quais que pode, quais que não pode. Pergunte ao seu bispo, pergunte ao seu pároco se pode ou não pode. Muito bem, aqui é Silma Cardoso. Podemos comer bacalhau na Sexta-feira Santa? Pode, porque bacalhau não é carne vermelha, é carne branca, é peixe. Pode, né? Pois ouvi de um padre que não pode, desde a criança sempre pode. A igreja não proíbe comer peixe, pelo que eu sei. Bacalhau é peixe, ou não é mais peixe? Bacalhau é peixe. Se é peixe, pode comer. Agora, também não é aquela, vamos aproveitar e fazer aquela bacalhauada portuguesa, né? Com queijo derretido por cima. Aí, é dia de jejum, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Também não é para, né,
baixar o queixo aí num pratão de bacalhauada aí, né? Que é muito gostoso. Senão você perde também a noção do eu gosto muito de uma bacalhauada, né? Mas, né, cuidado, não é só questão de não comer a carne, tem um jejum também. Muito bem. Fernanda Botelho, sou noiva e queremos nos casar, só que meu noivo é evangélico. Nós podemos fazer casamento ecumênico e a cerimônia num lugar neutro, fora da Igreja Católica? Ô, Fernanda, só quem pode autorizar isso é o bispo, ok? Sabe? Você vai conversar com eles. Porque vocês querem casar na igreja, receber o sacramento da Igreja Católica. Então, o que o bispo vai exigir? Isso está no Código de Direito Canônico. Duas coisas. Primeiro, que a parte evangélica não tente mudar a fé da parte católica. Assuma esse compromisso com a igreja. Segundo, eduquem os filhos na fé católica, para não deixar o filho ser dividido amanhã mais tarde. Você vai para lá. Então a igreja pede, antes de casar, porque vocês vão casar, receber o sacramento da Igreja Católica. Então a igreja tem o direito de exigir um mínimo para ela ministrar o sacramento da Igreja Católica. Entendeu? Então aí o que você deve fazer é você conversar com o seu bispo. Se ele autorizar, está autorizado. Fernanda Souza, fico confusa. Alguns padres exigem tanto dos fiéis em relação à santidade, e outros já são tão liberais. Na confissão fico até em dúvida até onde certos conselhos são dados. Fernanda, por isso que eu acho que é importante a gente conhecer o catecismo. Sabe? Ali o catecismo diz o que você pode e não pode para você viver a santidade. Ok? Então, mais do que aquilo que um padre fala, porque tem padre que é mais durão, né? O outro é mais laxo, mais mole. Então, às vezes para um é pecado grave, para o outro não é. Quem é que vai tirar a sua dúvida? É o catecismo da igreja. O catecismo da igreja, toda a terceira parte dele é sobre a moral, baseado nos 10 mandamentos. Ali o catecismo fala para você o que é pecado e o que não é pecado. Então você tem um caminho de santidade para você viver. Sabe? Eu não costumo colocar o padre em dúvida na confissão, não. Eu não pergunto para o padre, isso aqui é pecado ou não é pecado? Eu não pergunto, não. Eu falo, padre, eu pequei, eu fiz isso. Por favor, me dê absolvição. Eu é que decido se eu pequei ou não. É a minha consciência. Mas a minha consciência tem que ser baseada na doutrina da igreja. Né? Se a doutrina fala assim, o adultério é pecado, adulterei? Pequei, padre, vem aqui confessar meu adultério. Estou colocando um caso assim bem radical para a gente não ter dúvida. Entende? Eu sei que muitas vezes as pessoas saem em dúvida na confissão. Porque hoje tem padre de uma linha, padre de outra linha. Então, para mim, a melhor linha é o catecismo da igreja. Maria José, é pecado comungar se não se confessar? Maria José, é pecado se você tiver pecado grave, pecado mortal. Então aí tem que se confessar. Os pecados leves que a gente comete todo dia, aí você, naquele ato penitencial da missa, aquela água benta que tem na entrada da igreja, exatamente para você se arrepender dos pecados veniais e comungar. Agora, se cometeu um pecado grave contra os 10 mandamentos, principalmente, aí é bom confessar. Ah, mas eu tenho dúvida, eu não sei se eu cometi pecado. Por isso que é bom uma vez por mês, não é se confessar. Você não sabe se é grave, se não é. Conta tudo para o padre, vai ser absolvido de tudo, você está perdoado de tudo. Ok? Agora, o pecado mortal, ele fica batendo na cabeça da gente, sabe? Santo Afonso de Ligório dizia assim, quando a gente comete um pecado mortal, a gente sabe. Sabe porque a consciência pesa. Bom, Regina Célia, o senhor acha que é uma falta de respeito entrar na igreja de qualquer jeito? Homens e mulheres de bermuda, camiseta, até na missa? Olha, gente, para cada ambiente a gente tem um tipo de roupa. Né? Eu não gosto, por exemplo, de eu ir à missa de bermuda. Eu sinto que a juventude gosta, se sente bem. Mas eu gosto de dar um diferencial na missa. Sabe, você vai numa festa, você põe uma roupa melhor. Você vai num casamento, você põe um terno, gravata. Você vai para a praia, você põe short, bermuda, biquíni. Vai para a missa, vai para o templo de Deus. Sabe, eu penso que
assim um gesto de amor a Deus, de respeito a Deus, de culto a Deus, também você está bem vestido. Entende? Eu me lembro que eu era criança, minha mãe dizia assim, ó, essa roupa aqui é roupa de missa. Não pode usar no dia a dia. Tinha o uniforme de ir na escola, tinha a roupa de usar em casa e tinha a roupa de missa, o sapato de missa. Né? Era assim. Bom, não vou dizer que é pecado a pessoa ir de bermuda na missa, não, né? Agora, por favor, as moças não vão com shortinho na igreja. Sabe? Aí por quê? Porque aí vai tentar, inclusive, os homens. Vamos falar sério também, né? Aí precisa haver um pouco de respeito. Uma roupa decotada na igreja. Não faça assim. Porque isso causa tentação para os homens. Entendeu? Eu acho que, pelo menos isso aqui eu tenho que dizer. Juliano Joaquim, entreguei ao senhor em Joinville, Santa Catarina, um pendrive com slide do seu livro, As Consequências da Pornografia. O senhor viu, Juliano? Vi, gostei muito, tá? Até mostrei para a assessora que me ajuda, nós vamos usar isso aí quando a gente tiver necessidade. Olha, você fez um trabalho muito bonito, viu? Os slides ficaram muito bons, muito obrigado. Eu, quando precisar fazer uma palestra sobre as consequências da pornografia, que eu escrevi um livro, né? Eu escrevi o livro As Consequências da Pornografia porque eu estou muito preocupado com a pornografia. Você tem ideia, o Juliano que viu, você tem ideia, nos Estados Unidos, aqui está o livro, né? As Consequências da Pornografia. Você vê aí um mouse aí, né? É terrível. Nos Estados Unidos, no estado de Utah, o governador declarou a pornografia problema de saúde pública. A quantidade de jovens que tem que buscar um negócio de tratamento com psiquiatra por causa da dependência terrível da pornografia, que os psicólogos estão dizendo que já está fazendo como que o mesmo efeito de droga. E é terrível, porque a pornografia a criança acessa no celular, na internet, e causa uma série de problemas para jovens, para casais, para tudo. Então esse livro, né, que eu escrevi, As Consequências da Pornografia, é para chamar atenção para isso. E eu mandei esse livro para o meu amigo aqui, né, Juliano Joaquim, e ele transformou isso em slides. Ficou muito bom. Ok? Inclusive, Juliano, quem quiser usar isso daí, pode usar à vontade, deve usar à vontade, viu? Eu estou falando porque foi eu quem escrevi essas coisas aí, né? Muito bem. E preparei um slide sobre pornografia, resumido, que o Juliano ampliou. Isabela Milstein, existe uma reza que Deus não deixa de atender? Rezo há anos para conseguir uma graça, fiz até promessa, mas até agora Deus não me respondeu. Como rezar para que Deus me atenda? Isabela, é difícil responder essa pergunta, né? Sabe, às vezes a gente reza, Deus diz, sim, vou te atender. Às vezes Deus diz, não vou te atender, porque isso que você está pedindo não é bom para você, para a tua salvação. Ou então Deus fala, espere. Vou dar um exemplo. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezou 20 anos pedindo uma graça para a conversão de Santo Agostinho. Ele foi convertido. Vou te falar uma coisa muito particular minha. Eu rezei, acho que uns 35 anos para minha esposa deixar de fumar. Porque desde que eu conheci minha esposa, quando ela tinha 18 anos de idade, ela fumava. E fumou até os 50 anos de idade. Você sabe como é que ela deixou de fumar? Eu já dei esse testemunho aqui. Um dia, numa procissão de São José, 1º de maio, ela estava lutando para deixar o cigarro, lutando, não conseguia. E ela trabalhava com jovens drogados na casa de recuperação, né? A casa que nós tínhamos lá, que hoje é a casa de Betânia, do Padre Léo. E ela não conseguia. Né? Aí eu falei, meu bem, vamos para essa procissão. E depois você vai entregar esse cigarro para São José. Olha, nunca mais fumou. Tanto é que eu prometi para São José que eu ia escrever um livro. Eu escrevi O Glorioso São José, sobre a vida de São José. E agora estou publicando um outro livro de São José Não Falha. Né? Faço questão de mostrar isso aqui. É de um padre alemão chamado Afonso Maria Wesley, que ele coletou nesse livro, São José Não Falha,
mais de 80 casos de pessoas que ele conheceu, que testemunharam para ele grandes graças recebidas por São José. Não sei, de repente pode ser que, Vilma, que você... Não, Vilma não. Já estou misturando aqui as pessoas. A pessoa que fez essa pergunta, quem sabe, acho que... Deixa eu ver aqui se é esse caso mesmo, para não errar o nome da pessoa. É a Isabela Milstein. Quem sabe, Isabela, o socorro de São José. Faça uma novena de São José. Tem a ladainha de São José. Nesse livro eu coloco, né? Nesse livro glorioso de São José, eu coloco ladainha, coloco orações, sabe? São José e Nossa Senhora tem um poder muito grande diante de Deus. São pai e mãe de Jesus, pai e mãe de Deus. Né? São Bernardo chamava Nossa Senhora de onipotência suplicante. Né? Santa Teresa de Calcutá rezava uma novena sempre de Nossa Senhora. Né? Então, não desanime. Né? Como eu falei para você, Santa Mônica rezou 20 anos, né? Esperando. Bom, olha, já são 9h15, vamos parar por aqui. Eu sei que tem mais perguntas aqui para responder. Vamos combinar o seguinte. A minha secretária está me dizendo aqui que tem muitas perguntas. Vamos combinar o seguinte, olha, segunda-feira que vem, a gente se reúne de novo, 20 horas aqui, para eu responder, vão ficar guardadas aqui, responder as perguntas que nós não respondemos hoje, tá bem? Por hoje, né? Muito obrigado a você que me acompanhou. Deus te abençoe e divulga esse programa para outras pessoas, porque é um jeito de a gente evangelizar assim de maneira bem objetiva, né? Como que colocando o remédio na ferida de cada um, tá bem? Que a proteção de Deus esteja sobre todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando que no sábado, se bem que esse sábado talvez eu viaje, mas se eu não viajar, 8 horas nós temos a nossa live sobre a liturgia do domingo. Será o 4º domingo, né, da Quaresma. Um grande abraço a todos.